Aleluia! Glória a Deus, amém, meus queridos, como vocês estão? Que alegria, terceiro dia de jejum, o Senhor é bom, amém? Segura, porque no terceiro dia, normalmente que dá aquela baqueada, mas acredite, amanhã vai ser melhor, amanhã no quarto dia é um dia de novos começos, então não desanime, não se desespere, se a cabeça está doendo, fica firme, porque Deus é contigo, amém? Bom, meus queridos, ontem então eu falei, sobre a unidade básica da vida da igreja, que é a célula, amém? E hoje eu quero falar para você sobre o DNA da célula. Veja bem, o DNA da nossa igreja, o DNA é Cristo, entende? Cristo está no centro, Ele é o nosso DNA, o que corre nas nossas veias, é Cristo, Ele está no centro de tudo, amém? Mas eu quero entrar um pouco mais nesse aspecto sobre a função do DNA, e como nós transmitirmos esse DNA, enfim, então aperta o cinto que nós vamos lá para mais uma ministração poderosa, amém? Do nosso terceiro dia, o DNA da célula. Só para você poder compreender, não sou nenhum especialista, mas peguei aqui no meu esboço, a principal função do DNA é transmitir informação genética, ou seja, o DNA transfere informação. Vai pegando aqui a nossa parábola, amém? Vai pegando aqui o contexto da coisa, para que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o DNA transmite essa informação genética, Ele controla o desenvolvimento, o funcionamento e a reprodução de todos os organismos vivos. Então, veja, o DNA é responsável por reproduzir, entende? De maneira igual, aleluia. O DNA contém instruções. No DNA nós temos informação, cada camada dos genes, Então veja, para a produção de proteínas que realizam as funções celulares e também é usado como molde para a produção de moléculas de RNA, aleluia. Pastor, é aula de biologia? Não, calma, porque nós vamos entrar no aspecto espiritual de tudo isso. Eu só estou aqui trazendo uma abordagem para você. Amém? Sabe, as funções do DNA é armazenar as informações genéticas, Então o DNA ele traz essa informação genética. Outra função do DNA é transmissão de hereditariedade. Uau! Nossa, transmite um depois o outro, de geração em geração. Veja, o DNA também é responsável por produção de proteína. As informações codificadas do DNA através dos genes são usadas para sintetizar o RNA, que então orienta a produção de proteínas. E as proteínas são fundamentais, pois executam as funções vitais das células, aleluia. E replicação. O DNA tem a capacidade de criar cópias idênticas de si mesmo. E por último, ele molda para o RNA, ou seja, uma transcrição. Então o DNA serve como um molde, uma forma para a criação de moléculas de RNA. Então veja, nós somos moldados na forma que é Cristo. Eu estou falando isso até de maneira rápida para não se tornar enfadonho para você, porque quando eu leio isso daqui, eu só consigo ver Cristo, Eu consigo ver as nossas células funcionando, o corpo de Cristo trabalhando, células sendo multiplicadas, informação genética sendo passada, cópias de células, de discípulos, Ide, fazeis discípulos, Olha, a orientação de Paulo para Timóteo é o que eu te ensinei, o que eu passei para você, replica para outros homens iguais, com o mesmo coração. Então veja, existe um DNA espiritual que é passado de geração em geração.
Cristo foi passado para os apóstolos, né? Ele mesmo se expressou e se mostrou para os apóstolos passaram para outros discípulos, e outros discípulos para outros, e depois outros e outros, até que chegou em nós, entende? Até que chegou em nós. Então, veja bem, como igreja, né? Cristo é esse DNA, é o centro, é o núcleo, ele está no centro de tudo, ele é tudo em todos. Amém? Mas sabe, nós como igreja universal somos o corpo de Cristo, né? E o corpo de Cristo, né, ele tem várias igrejas locais, igrejas que são denominações ou grupo de igrejas, né? E cada grupo de igreja, ela tem então um DNA no sentido de que ela tem a sua peculiaridade. Eu gosto sempre de dizer que uma igreja, ela é como uma família. Tem família que almoça comendo na mesa. Tem outras famílias que comem separado, cada um no seu tempo. Outros comem em pé, andando, assistindo televisão, etc. Então, pastor, qual que é o certo? Olha, eu particularmente acho que o melhor é sentar à mesa juntos, né? Mas eu não posso dizer que o outro está errado. É só o jeito, é o DNA, é o jeito dele ser família. Então veja, nós como videira temos um DNA, nós temos uma essência que nos caracteriza como videira. Veja, nós somos irmãos uns dos outros e de outras denominações e outras congregações. Todavia, entretanto, cada um na sua localidade tem o seu DNA, tem ali no seu DNA características peculiares que os identifica, né? Você olha e fala, pelo jeito de vestir, de falar, tal, esse irmão é um assembleano. Nossa, esse daqui, pelo jeito dele se comunicar e assim, tal, esse irmão, ele é um presbiteriano. Nossa, esse irmão assim, assim, assado, esse aqui é um videirense, né? Ou um videriano, entende? Então, amados, né, hoje eu quero compartilhar, eu quero que você compreenda isso, que nós, como família, né, nós pegamos ali um DNA que nos caracteriza como videira. Amém? Eu quero então compartilhar um pouco com você sobre como isso é transmitido, esse DNA. Né? Então, sabe, nós transmitimos o DNA transmitindo valores. Né? Então, os valores que nós temos como igreja, né, eles são transmitidos ali na célula. A célula é esse lugar de nós transmitirmos os valores que nós temos como igreja, que sim está fundamentado na palavra, no evangelho. Amém? Veja, a segunda coisa também é transmitindo a visão. Entende? A visão que nós temos, que cada crente é um ministro, que cada casa é uma extensão da igreja, todos nós, né, somos sacerdotes, nós cremos no sacerdócio universal dos santos, né? Nós estamos edificando uma igreja de vencedores, sabe? Nós queremos que a nossa igreja seja não apenas crentes que são salvos, mas que não compreenderam a graça recebida. Nós queremos que esses crentes produzam, sejam vencedores e sejam recompensados e galardoados quando o Senhor Jesus voltar para nos julgar. Amém? Sabe, nós transferimos todas essas informações lá na nossa reunião de célula. No grupo grande, na reunião macro, não dá para transmitir esse DNA para os irmãos, apenas num relacionamento ali, uns com os outros, no dia a dia, na célula, não só na reunião da célula, mas na vida da célula, na vida da igreja, nós então transmitimos esse DNA, né, uns para os outros. Então veja, a maneira de transferir então esse DNA, como mencionei para você, é sendo um modelo, um farol que aponta para Cristo, sabe? Alguém que está indicando o caminho. Como o apóstolo Paulo disse, olha, eu estou olhando para Cristo, então olhem para mim.
Então veja, você, meu irmão, minha irmã, sabe, você será uma referência para as próximas gerações. Você será um modelo para as próximas gerações. Sabe, os nossos jovens, as nossas crianças irão olhar para você e ver você como um referencial, entende? Então, por isso é muito importante você ser um crente, como nós falamos, um membro padrão, um crente vencedor, porque acredite, você vai gerar segundo a sua espécie. Amém? Eu quero então te dar algumas dicas para você poder transferir esse DNA. Primeira coisa que você vai fazer, simplesmente frequente sua célula com alegria e encargo no seu coração, e isso contagiará os novos convertidos. Que os membros novos, os novos convertidos, visitantes, possam ver você de maneira simples e leve, participando das reuniões da igreja, na célula e no culto. Segunda coisa, simplesmente se reúna para orar e muitos seguirão seus passos. Ou seja, quando você então, de maneira simples, empolgante, sabe, você convida irmãos para orar junto, quando você vai orar na casa dos irmãos, sabe, e quando nós oramos junto, nós estamos transmitindo esse DNA. Amém? Terceira coisa, simplesmente compartilhe o que Deus tem falado com você na palavra, que os outros começarão a lê-la também. Então veja, quando você estiver lendo a palavra, quando você ouvir algo da parte de Deus, seja numa pregação, compartilhe. Vamos estimular um diálogo da Bíblia, de coisas do céu, espirituais no nosso meio. Sabe, que nas nossas células e no nosso culto não tenhamos conversas paralelas de atualidades, de política, futebol ou coisas do tipo. Nada contra essas coisas, mas há coisas maiores e superiores que nós podemos conversar e que nós devemos nos envolver. Então, quando você compartilha com os novos convertidos, com o seu irmão, sabe, coisas que Deus tem falado com você, aquilo que você tem recebido na leitura da palavra e naquilo que você tem recebido de Deus por meio da pregação, sabe, um DNA espiritual de valorizar as Escrituras está sendo transmitido. Quarto, simplesmente seja alguém submisso e os outros terão o mesmo espírito que você. Sabe, esse espírito contagia. Uma pessoa que é submissa, ela contagia outros a ser também. Mas o rebelde, ele contagia outros também. Sabe, o primeiro rebelde foi Lúcifer. E toda pessoa que é rebelde, ela se parece com o diabo, entende? Por isso que o mundo lá fora jaz no maligno, ele está à procura de pessoas rebeldes, pessoas que não se conformam com o sistema, pessoas que são revolucionárias. As empresas querem todo tipo de pessoa revolucionária, pessoas inovadoras. Não, nós seguimos a mesma Bíblia há 2000 anos. Nós seguimos os mesmos valores e princípios há 2000 anos. Nós não queremos algo novo. O novo de Deus para nós não é novo para Deus, é novo para nós, entende? É porque nós ainda não havíamos visto, mas já estava ali, porque Deus não muda, entende? Então, nós não queremos nada novo nesse sentido, nenhuma inovação. Nós queremos aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno sempre vai estar fresco, sempre vai ser novo, entende? Então, querido, quando você tem esse espírito de submissão, esse espírito, sabe, de humildade, você contagia outros. Amém? Quinta coisa, simplesmente ame os irmãos e isso se propagará no meio da célula. Então, queridos, eu falei no culto dos vencedores de ontem como expressarmos esse amor, né, para os irmãos. Então, se você não assistiu ainda, você pode assistir, tá lá no canal da igreja, aqui no canal da igreja, tá bom? Vai lá que vai ser uma grande bênção para você. Sexta coisa, simplesmente seja filho de Deus e os outros passarão a ser.
Atos 2,47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Simplesmente seja um crente padrão, um filho de Deus padrão. Vivemos em um tempo onde temos referência de filhos de Deus, de crentes tão meia boca, tão medíocres. O padrão de filho de Deus está tão lá embaixo, tão fora, que quando você encontra um crente normal, quando você encontra um filho de Deus que vive a vida cristã normal, ele parece um super crente, ele parece um crente extraordinário, mas seja simplesmente um filho de Deus. Viva a vida cristã normal e você vai ver que isso vai inspirar a outros. Amém? Rapidamente aqui, sem delongar, eu quis falar um pouco de como transmitir esse DNA. Que ao olharem para você, possam te identificar. Esse é verdadeiramente um discípulo de Cristo. Esse daí eu sei de qual tribo que ele é. Esse é da tribo de Judá. Esse daí eu sei de qual tribo ele é. Ele é da tribo de Benjamim. Esse daí que está me ouvindo, ele é da tribo videira. Amém, queridos? Deus te abençoe, que a vontade de Deus se cumpra nas nossas células, assim como ela é no céu.